Vereador do Republicanos. E, nossa, hoje muito importante assim a sua participação no grande expediente, trazendo para a consciência coletiva a importância do feriado de amanhã, o dia 20 de novembro, Dia da Conscientização Negra. Esse feriado ainda é importante. Na verdade, a data, né? A data. A data, mas isso eu queria fazer um esclarecimento, que o Zé disse que eu tenho um irmão, o Zé D'Ambrosio, que eu tenho um irmão chamado Zé da Rosa, não, meu tio. Meu último tio vivo por parte de pai, é o Zé da Rosa. Mas, olha só, uma das coisas que eu digo sempre, nós precisamos dar informação correta para as pessoas. Hoje de manhã mesmo, eu comentei ali da tribuna, eu fui tomar um café e teve uma pessoa que disse assim para mim: Edson, indiferente a feriado ou não, eu nunca tive preconceito. Eu digo, pois é, eu também, mas não é porque nós não temos que não exista. Então eu digo, e ele é um homem branco, eu disse, olha, o que nós temos que fazer é nos somarmos homens brancos, homens negros, homens brancos, pardos, de todas as etnias e abolir o preconceito. Então, esse é o momento de celebrar essa data, mas principalmente de uma grande reflexão entre todos nós. Ninguém pode ser desconsiderado sem o seu consentimento. Essa é a grande verdade. Eu comentei ali que nós amanhã vamos colocar nas nossas redes sociais, tivemos com quatro pessoas, me incluindo, e mais a Daniela, a Gianelli e o Rogério Rodrigues, um bate-papo que colocaremos ali. E uma das frases que a Gianelli comentou é assim: nós não arrastamos mais correntes. O passado, ele tem que servir para saber que teve alguma coisa errada, mas tem que nos motivar para ir para frente e dizer assim, temos que mudar juntos. Se tem o dia da mulher, se tem o dia do índio, se tem o dia do negro, tem alguma coisa errada, porque nós não precisaríamos ter, entende? Somos seres humanos. Aliás, é uma fala recorrente minha, que a palavra humano, ela nos torna iguais, porque humano significa humus, é pó e ao pó voltarás. Isso é bíblico. Então, tem coisas que a gente tem que enaltecer, mas o óbvio tem que ser dito. Então, eu prefiro sempre nessa linha de fortalecer e fomentar as pessoas que não têm preconceito, para que nós sejamos cada vez mais fortes e mais ampliados, para que talvez lá na frente nós não precisamos ter nenhuma data. Então, eu quero ser chamado de Edson, outro quer ser chamado de Paulo, o de Marita, é isso, pronto. Muito bem. E o senhor também falou a respeito de uma viagem a Brasília, onde foi visitar o Ministério da Educação, conversou a respeito da falência das licenciaturas nas universidades brasileiras. Eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso, a sua opinião. Para onde vamos sem os professores? O senhor, que também é um professor, além, né, de ser o nosso primeiro vereador negro. E isso, a Câmara tem mais de 130 anos, então sempre é bom que a gente reprise isso. Mas eu quero saber a respeito da educação do nosso país, da falta de interesse, muitas vezes, dos nossos jovens, e que falta de interesse é essa, de ir para as universidades fazer alguma graduação relacionada ao lecionar. Olha só, eu tive a oportunidade também, e agradecer aqui inclusive ao presidente Lucas, que eu fui convidado pela Fundação Marco Polo para ir a Medellín, na Colômbia. E a transformação de Medellín, que há 20 anos atrás, ela foi marcada por morte de 20 jovens por dia em função do narcotráfico. A grande mudança e a transformação de Medellín surgiu com 5 professores que fizeram toda uma mudança, e lá, inclusive, onde tem um centro de inovação, era um grande lixão da cidade. E as pessoas que estão me ouvindo, que já tiveram a possibilidade de ir, sabem o que eu estou falando, é de não acreditar. Hoje, Medellín tem a formação por ano de mais de 15 mil professores, das mais diversas áreas. Esse é um grande sonho, porque no Brasil nós estamos vivendo o apagão das licenciaturas. Por isso que também estive no MEC, para verificar o que o governo federal... Quando eu falo governo federal, e sempre digo, quando nós estamos numa função pública, não olha para trás, olha para frente. Ou seja, aquilo que a pessoa assumiu a partir desse momento, ela que olha para frente, nunca olha pelo retrovisor. Então, pegue aquilo que foi bom e dá continuidade e dá o seu tom, dá o seu melhor. Então, eu queria saber deles exatamente o que eles estão pensando para motivar, para que as pessoas procurem fazer as licenciaturas, porque
Senão, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Né? Porque a nossa capacidade de articulação, de conversar, foi devido aos professores que nos ensinaram. Então, é a minha grande preocupação, porque nós estamos tendo dificuldade, e aí agora o município vai ter uma parceria público-privada nas 31 escolas de educação infantil, que tem que ter licenciatura ou antigo magistério. E hoje nós sabemos que isso é um cobertor curto, porque pode ser chamadas no concurso público, e aí nós temos professores que estão nas escolas particulares, aí tem gestão compartilhada. Eu estou olhando o universo, mas eu queria saber o que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, está pensando para o Brasil, para o nosso território nacional. E tivemos uma ampla conversa, fui muito bem atendido. Tem alguns programas e eu trouxe a realidade de Caxias. Disse, olha, quando nós quisermos fazer políticas para a educação, nós temos que olhar o Brasil. Porque, e para olhar o Brasil, ou tu vais ou tu chama as pessoas para nós fazermos uma grande discussão. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela correção. Amanhã é feriado, mas principalmente é uma data. É uma data não para ser comemorada exatamente, uma data para reflexão e para luta, certo? Isso, obrigado, tá? Um abraço. Obrigada também. Obrigadão. Um abraço. Até mais.